A localidade de Minde, concelho de Alcanena, recebeu a sessão pública de apresentação do projeto Fábrica de Cultura, uma aposta diferenciadora que pretende oferecer ao território um equipamento plural que integre uma área de acolhimento empresarial, projetos de investigação, design, formação e criação artística. Será um lugar de network para pessoas, empresas e instituições ligadas à economia, academia e às artes, com uma moldura natural, única e inspiradora. Esta fábrica será um local de oportunidades para manter as tradições e valorizar o endógeno, criar produto e torná-lo internacional. A Hertz marcou presença na apresentação, à altura em que Rui Anastácio, presidente da Câmara de Alcanena, centrou atenções na história associada a Minde e ainda a Miradeiro, em Porto de Mós, para descrever o passado de forte impacto económico do setor têxtil, realidade que se tem perdido com o tempo. Carranchano, Penostra, da dos Sete Palmos. Fredericamos, cópia varejeira às terrugens do Ninhô e de Santo Estevão. Bem sei que por vezes os nossos governantes têm alguma dificuldade em compreender os presidentes de Câmara. Mas, Sr. Secretário de Estado, deixe-me dizer-lhe que desta vez não seria fácil. Acabei de lhe dizer em calão mindrico o seguinte: Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado da Administração Local e do Ordenamento do Território, seja muito bem-vindo à bacia de Minde Miradeiro. A todos os nossos convidados e público em geral, muito obrigado pela vossa presença e um apreço muito especial aos oradores e ao moderador do primeiro painel. Estamos em Minde, concelho de Alcanena, e aqui ao lado temos Miradeiro, concelho de Porto de Mós. Minde e Miradeiro são terras irmãs com uma rivalidade saudável e com uma realidade socioeconómica muito similar. Nos anos 80, aqui se dava emprego a alguns milhares de trabalhadores do setor têxtil. Hoje estamos reduzidos a poucas centenas. Apesar disso, e por mais incrível que possa parecer, o ADN destas terras ainda cá está. É disso testemunho a Associação Miraminde, que ainda há pouco tempo, há poucos meses, recuperou o caminho ancestral entre a Capela de São Sebastião em Minde e a Capela de Miradeiro. É esse ADN, ainda jovem e com confiança, que, enquanto é tempo, nós não podemos perder. Quando uma comunidade transborda da bacia de Miraminde e consegue produzir um musical como que está neste momento em cartaz, com orquestra em palco e mais de 100 pessoas no elenco, temos tudo para não perder a esperança, temos tudo para arregaçar as mangas, temos tudo para acreditar que vamos a tempo. O mestre Álvaro de Cisa Vieira diz que a tradição é um desafio à inovação. Foram estas palavras que me fizeram dizer à senhora vereadora Marlene Carvalho: mergulha. Mergulha de cabeça neste projeto. Cabe ao Presidente da Câmara, enquanto primeiro responsável pela proteção civil no Concelho, garantir que o mar de Minde tem profundidade suficiente para que ninguém parte ao pescoço. Depois desse arriscado mergulho, chamámos os melhores até nós. Capitaneados pelo João Aides, fomos navegando, fomos falar com os melhores, com os empresários que cá estão e com os que hão de vir. Sabemos que as indústrias culturais e criativas têm o potencial para criar inovação através de uma interação singular entre a cultura, a criatividade, a tecnologia, a gestão e o mundo empresarial.
Sabemos que a criatividade é hoje reconhecida como um motor fundamental, económico e social, na geração de riqueza e emprego e no desenvolvimento sustentável, incorporando mudança tecnológica e promovendo a inovação empresarial. No âmbito do Enterprise Europe Network, estaremos no Cultural and Creative Industries Sector Group. Já estamos no New European Bauhaus e estaremos em todas as redes internacionais que nos tragam valor. Acresce a tudo isto que estamos no coração do coração de Portugal. Está aqui o Pedro Machado, Presidente do Turismo do Centro, que não me deixa mentir. Estamos a 10 minutos de Fátima, a 25 minutos da Batalha e a outros tantos de Alcobaça. Temos tudo para captar complementarmente estes fluxos turísticos. Temos tudo para ser mais uma âncora de desenvolvimento, criando valor e constituindo uma das portas de entrada do grande projeto Aire e Candeeiros que estamos a estruturar entre os 7 municípios do Parque Natural e que certamente conseguiremos enquadrar na futura ITI Oeste e Val do Tejo. E já agora, se me permite, Sr. Secretário de Estado, com o ordenamento do território, e sublinho o ordenamento do território, estamos a 22 minutos do futuro aeroporto de Santarém. Aquele que poupa 5 mil milhões de euros, ou 5 bis, como agora se diz, só a infraestruturas de acesso por comparação com Alcochete. Por favor, explique ao meu colega do Porto que com 1/4 desse valor fazemos a ligação de alta velocidade entre o Porto e Vigo. Que com 10% desse valor conseguimos ligar a A23 à EX-A1 na Extremadura espanhola, reduzindo em 1 hora a ligação rodoviária Lisboa-Madrid. E repovoando uma cidade aeroportuária devoluta. Só no concelho de Alcanena temos mais de 1000 casas devolutas e disponíveis para essa cidade aeroportuária. Só no concelho de Alcanena perdemos 10% da população nos últimos 10 anos. E estamos a 50 minutos de Lisboa. Neste momento já temos 3 milhões de pessoas a menos de 1 hora do aeroporto de Santarém. E 4,3 milhões de pessoas a menos de 75 minutos do aeroporto de Santarém. Haja coragem, algo que eu sei que não falta nem ao Sr. Secretário de Estado, nem à Sra. Ministra da Coesão. Recordo que a Sra. Vereadora Marlene Carvalho já mergulhou no Mar de Minde. Levou com ela a academia. Levou com ela os empresários. Levou com ela uma comunidade com uma massa crítica inigualável. Levou com ela um grupo de gente de grande capacidade, com capacidade de pensar, mas, sobretudo, com capacidade de fazer. Esse grupo vai crescendo todos os dias. Necessitamos agora da sua ajuda, Sr. Secretário de Estado. Depois de mergulharmos, necessitamos de espaço para nadar com vigor. Estou certo que saberá identificar neste projeto a sabedoria e a determinação capaz de reinventar os territórios, capaz de fazer a diferença. Mergulhamos então num novo paradigma de desenvolvimento que aproxima a cultura da economia, reconhecendo que criatividade, conhecimento, inovação e acesso a financiamento e informação são os motores do desenvolvimento no nosso mundo global. Temos uma ambição para o Conselho, para a região e para o país. Estou certo que essa ambição é partilhada pela CCDR Centro e pela doutora Isabel Damasceno, a quem muito agradecemos a presença e que estou certo nos irá ajudar neste nosso mergulho, como profunda conhecedora que é do nosso projeto de reinvenção do território. Muito obrigado. Seguiram-se as palavras de Marlene Carvalho, vereadora na Câmara de Alcanena, que procedeu ao enquadramento do projeto da Fábrica de Cultura de Minde, não regateando elogios à comunidade local, que considerou como inspiradora.
Inspirada na história da manta de Mind, a Menísia, a fábrica encontra no cruzamento dos fios o seu sentido e a sua missão. Tratando-se de uma antiga fábrica de fiação, onde 400 mãos de mulheres delicadamente entrelaçaram fios há tantos anos, a nova história que vamos escrever sobre este espaço será, de facto, um regresso reinventado às suas origens. Sim, Sr. Presidente, é de criatividade que se trata. No início do mergulho, foi fundamental identificar as questões a que a Fábrica de Cultura iria responder. Os grandes projetos servem para resolver problemas, necessidades e criar oportunidades, em primeiro lugar, às suas comunidades. E foi esse o caminho que fizemos e que continuamos a fazer. Identificamos, por isso, 3 principais desafios. Uma reabilitação que enlaçasse a fábrica ao Poles e à Serra, num respeito profundo pelas memórias e assente numa arquitetura inovadora e sustentável, tema já subejamente abordado hoje aqui. O desenvolvimento de um projeto artístico e cultural ímpar na região e com alcance nacional e internacional, pela qualidade da programação, pela oferta de um network único e inspirador, desde as residências artísticas aos espaços de criação e investigação. E por fim, mas não menos importante, a regeneração da comunidade da Bacia Mind-Miradiair, através das novas oportunidades de emprego e investimento, dos projetos de inovação social e da educação pelas artes, reativando uma economia latente e que outrora foi senhora de si. A resposta a estes desafios levou-nos a tecer o conceito e o programa de base que hoje vão conhecer ao longo deste ano de trabalho, contando com o contributo valiosíssimo das parcerias, e que hoje muito me apraz encontrar aqui nesta sessão, e das pessoas extraordinárias que fomos estabelecendo contacto. Não sei falar de arquitetura, nem de mecânica de cena, deixo esses assuntos para o engenheiro João Aides e para o arquiteto Gonçalo, mas gosto de falar das pessoas e dos lugares onde elas coabitam. E sobre isso gostava de vos deixar 2 ou 3 notas. A Fábrica de Cultura será um lugar de estar, de fazer e de ser. Será um lugar das pessoas e dos talentos dessas pessoas. Pessoas que são a comunidade local e que integrarão programas de valorização do endógeno, da participação na criação, bem como nos projetos de inclusão social. Pessoas que são os criativos, os nómadas digitais, os empreendedores que, atraídos pela experiência de vizinhança e bem-estar, escolherão o território para ficar e para se fixar, habitando as casas que já se encontram num processo de regeneração urbana. Aqui encontrarão as condições para o desenvolvimento dos seus projetos nas comunidades e mergulhados no património natural. Pessoas que são os turistas, que procuram experiências imersivas, autênticas, na relação com a natureza e um lifestyle clean and friendly. Pessoas que são os 15.000 pés que ladeiam esta fábrica em cada ano e que, na vivência da sua espiritualidade até Fátima, procuram também experiências mais completas. Pessoas que são as associações, os artistas, os artesãos locais, que trazem nas suas mãos todo um legado cultural inigualável. Os jovens que vimos neste vídeo, a designer que vestiu os bailarinos, o jovem que produziu o filme, é do território, são filhos da terra. Estes atores que preenchem esta sala todos os fins de semana são filhos da terra. A fábrica trará de volta os filhos da terra. É este o ADN do nosso território, uma comunidade sentada aos pés da serra e ao colo de um Poles. Cumprir a fábrica é cumprir quem somos, acreditar num projeto de ecodesign de produto que articula a investigação sobre a coloração natural das fibras com a tecelagem local. A história do traje,
o handmade e o craft, na recriação do património e das tendências de moda numa visão de futuro, garantindo a intemporalidade da manta, da nossa Menísia, quer pela preservação do processo, quer pela inovação do produto. Através desta valorização, será feita uma recontextualização da manta pela incorporação do conhecimento novo, provindo quer da academia, quer dos criativos ou dos empreendedores. E o mais belo, a função mais nobre que esta casa irá desempenhar, a educação pelas artes. Assunto tão caro à Direção-Geral das Artes e que hoje aqui também se fez representar pelo seu diretor. Esta é uma das bússolas que tem orientado o Plano Educativo Municipal, como todos sabem, onde o contacto com os artistas, as aprendizagens em comunidade e os projetos das emoções e do brincar participam na busca da felicidade das comunidades educativas. A fábrica será um lugar privilegiado de acesso à cultura, um lugar para nos construirmos como sociedade. Não uma área de acolhimento empresarial qualquer, porque não parte de uma tábua rasa qualquer. Renasce de uma manta colorida de histórias, de saberes, de competências, de pessoas, de relações, de experiências. E é esta pré-existência que permitirá à fábrica ser um bom exemplo de boas práticas de investimento público. No meu tempo de estudo, tenho contado com algumas leituras, dentre as quais não pude deixar de registar uma breve nota da Sra. Ministra da Coesão Territorial, e que passo a citar. O objetivo é dar às empresas as melhores condições, aumentando também a atratividade dos territórios para mais e melhores investimentos. São eles que geram riqueza, dinamizam a economia e que atraem pessoas. E assim se cumpre um segundo objetivo estratégico, a criação de emprego permanente e não apenas sazonal ou que se vai perdendo. Emprego de qualidade, do que oferece possibilidades de carreiras e de uma vida profissional. Fim de citação. E, de facto, ainda não deixamos de falar de criatividade. A capacidade de encontrar nos ativos territoriais sementes altamente nutritivas para alimentar o motor económico do território e do país. É criatividade aliarmos as artes às empresas, a investigação e à educação, num compromisso com a regeneração inclusiva das comunidades e com a capacidade de atratividade do território. E assim cumpriremos a matriz do New European Bauhaus. É criatividade, a capacidade de fazer da fábrica um lugar onde as agendas da Estratégia Portugal 2030 se entrelaçam. Aqui, as pessoas serão os atores principais e participarão na coesão de um território mais competitivo. Nós já estamos enlaçados nesta manta. Queremos dar cor a esta história e estamos certos de que contamos convosco para as próximas páginas da história da nossa fábrica. Muito obrigada pela vossa presença. A apresentação propriamente dita do estudo preliminar da Fábrica de Cultura esteve a cargo de João Aidos, responsável pelo programa do projeto que fundamentou as bases desta nova aposta num território de cruzamento artístico, referiu. Este território não é um território qualquer, há quase um cluster criativo neste território que envolve um conjunto de estruturas. Por isso não é de ânimo leve que este espaço se apresenta nesta geografia. E faz parte dela um conjunto de estruturas que ao longo do tempo desenvolveram trabalho cultural, trabalho social, trabalho neste território referencial em termos regionais. E era um bocadinho isso que o Tiago iria falar. O segundo ponto é que o que nós vamos apresentar hoje é um estudo prévio. E como estudo prévio é ainda um conjunto de ideias, arquitetónicas, mas que ainda tem margem de trabalho. Segue-se depois temporalmente todas as partes que fazem parte de um projeto. O terceiro ponto é que não é possível fazer um projeto destes sem confiança. A confiança entre as partes, entre as equipas, entre as pessoas ouvindo-as, são cruciais para desenvolver um trabalho deste género. Eu vou apresentar sobretudo, e a seguir o Gonçalo vai falar um bocadinho mais sobre o projeto, o programa.
Uma das coisas que falhamos muito em Portugal é não investir na parte do programa. Começamos muitas vezes, até fruto da obrigatoriedade de timings e de tempos, a começar a investir muito pouco no programa. E o programa é fundamental para definir, para ouvir, para olhar, para sentir, como dizia a sua vereadora, o que é que um território, um conjunto de pessoas necessitam para um determinado projeto. E esse foi o caminho que nós fomos fazendo. Inicialmente, com esta equipa, tentámos trabalhar e perceber qual é que era a estratégia para a autarquia em termos deste espaço, como é que ele se enquadrava e como é que se enquadrava a Alcanena na agenda nacional e internacional de um espaço deste género. Tentámos como é que ele, em termos da estratégia que já existia, de aposta na cultura, como é que ele se enquadrava nessa estratégia e nesta política pública cultural, e como é que este projeto poderia alavancar efetivamente o território, como é que ele poderia comunicar com o próprio ADN deste território, e como é que ele também se podia integrar na convergência e na política pública definida pelo Executivo. Por isso, fizemos várias reuniões e investimos muito nesta questão, que caminho fazer? E essa era a questão, que caminho fazer para fazer um programa? Para isso é sempre necessário tempo, e esse tempo é crucial para ouvir, para conversar, para estar, para olhar, para falar com as estruturas, para visitar, para perceber o território. Este programa teve mais ou menos um período de auscultação do território durante um ano. Durante esse ano visitámos um conjunto de espaços, sobretudo no ano de 2022 tentámos perceber espaços similares a este e como eles nos podiam inspirar neste trabalho de definir o programa. Acima de tudo, e ainda com o Executivo anterior, porque este trabalho começa no Executivo anterior, ouvimos sobretudo as estruturas locais, as associações, ouvimos em reuniões globais, em reuniões individuais, percebemos as suas expectativas, e isso foi crucial para começarmos a delinear o próprio programa. Neste momento estamos a apresentar, após 4 meses, o estudo prévio. Isto será um cronograma futuro, durante mais meio ano o projeto base, e no final de 2023 contamos ter o projeto de execução. Após estas reuniões e definindo qual é que seria o caminho, para nós foi muito importante esta questão do mapeamento e do desenvolvimento do território. O que nos pediram era, João, é fundamental nós percebermos o que é este território, como é que ele se enquadra na região, como é que se enquadra no país e como é que este projeto pode ser efetivamente acrescentar algo àquilo que nós precisamos, àquilo que a área da cultura necessita e que o sistema cultural e criativo necessita. Começámos esse caminho, conhecendo obviamente o sistema cultural e criativo do território, ouvindo, visitando, dialogando, percebendo as mais-valias do território, o que é que distingue os seus projetos diferenciadores, conhecendo muitas das coisas que já existiam, como o festival, como outro festival de música, mas percebendo quais é que eram os fatores diferenciadores do território. O Museu Roque Cameiro, o Minderico, conhecer obviamente a questão dos muros, os muros de pedra seca, algo que muitas pessoas desconhecem, que tem uma riqueza ímpar, a questão das residências artísticas, a Manta de Minde, e aqui numa fotografia, várias reuniões que nós fizemos neste mesmo espaço. Acreditamos a futura grande black box deste espaço, anteriormente uma tinturaria, agora um cenário de um espetáculo que já está em cena há quase há um mês e que durante, penso que 4 meses de ensaio, ensaiaram durante 3 vezes por semana. Estamos a falar de 30 e tal espetáculos e 5.000 e tal pessoas vão passar entre dezembro e janeiro neste espaço. E isto penso que é claramente, quando nós falamos que necessitamos de envolver o território, não, o território já cá estava, o território isto não surgiu do nada. As pessoas este é um espaço mais do que vivido com as próprias estruturas do território. Com este mapeamento e com esta viagem que nós iniciámos, com todas estas estruturas que nós conversámos e ouvimos, fomos identificando as áreas temáticas do próprio espaço. A arte, a ciência, a cultura, a memória, a educação, a área social, a coesão social, o ambiente, o turismo, foram de imediato as grandes bases, as grandes áreas temáticas que nós tínhamos necessidade de cruzar. Após isso, tentámos identificar no território, desde, como eu disse,
o trabalho do Materiais Diversos, o Bracito, o Festival de Jazz, com um conjunto de nomes que já passaram por este mesmo espaço que estamos aqui hoje, a questão dos nómadas digitais, o reter talento, a questão da investigação, perceber as mais-valias das empresas, das PMEs do território, as suas necessidades, como é que este espaço pode desenvolver talento, a questão da coesão social, qualificar o turismo, as visitas a este território, a questão da gastronomia, a porta de entrada, a questão da natureza, todos estes pontos que hoje já foram referenciados serviram um bocadinho como as bases temáticas para desenvolver o programa, independentemente de todas as outras partes mais técnicas. Depois disso, e depois de ouvirmos e percebermos um bocadinho e fazermos esta viagem do território, sentimos que fazia todo sentido perceber qual é que era a geografia do país em equipamentos similares. Esse mapeamento também foi feito, não só porque muitos destes espaços, algumas das pessoas da equipa e uma parte considerável da equipa até colaborou com parte destes próprios projetos, mas fizemos claramente, e até com o Executivo, visitámos todos estes espaços, inspirámos em todas estas referências, desde a Fara Fábrica da Cerveja, ao Centro de Educação e Cultura de Quarteira, ao Generation em Braga, ao Porto, a São João da Madeira, ao Oliva Creative Factory, o New and Lab na Covilhã, o Fundão, que já foi aqui referido, a Fábrica da Criatividade, uns espaços, muitos deles muito similares, onde nós tirámos bastantes ideias no modelo de governança, dos problemas. No fundo, foi ouvir o que é que estes espaços, que são similares, têm uma série de áreas que se cruzam com aquilo que se pretendia. Montemor, o Espaço-Tempo, uma referência para nós a nível da criação artística. O Espaço Serra, um espaço muito perto daqui, é impressionante como é que quase dois pequenos armazéns é responsável por grande parte da criação musical do território em termos musicais, na área do vídeo, na área da produção. Foi perceber e fazer esta viagem, perceber a nível nacional como é que a Fábrica de Cultura se iria inserir, como é que ela iria trabalhar em rede. Foi muito importante, lembro-me de várias reuniões que nós tivemos com o Criativo do Beato, perceber como é que nós em rede poderíamos criar sinergias. A dimensão não tem nada a ver obviamente com a nossa e muitas questões têm sempre a ver com escala. Esta é a nossa escala, mas isso trabalharemos obviamente para essa escala. Além disso, dessa viagem percebemos que era importante também sair do país e perceber outros exemplos. Hoje tivemos a oportunidade de conhecer um bocadinho o trabalho do Pablo, ex-diretor do Matader, mas para nós foi muito importante fazer essa visita, conhecer um outro espaço que tem uma influência no desenvolvimento de uma comunidade em Madrid, de uma junta, que são 3 grandes espaços, em que tem uma escola de música e, como vocês vão ver, neste espaço irá ficar sediado em princípio e temos previsto a escola de música neste próprio espaço. São 3 grandes blocos, um bloco mais ligado ao desporto e um bloco ligado à produção infantil, à criação de som infantil e mediação da criação infantil. Este, no fundo, foi o caminho que fizemos, há alguns lugares criativos, muito interessante, tudo lugares com memória, em que adquiriram novas valências, refuncionalizar. Como é que este espaço irá ser refuncionalizado? Até porque nós tínhamos um problema inicial, que é este espaço tem um conjunto de área, de reabilitar um conjunto de área implica um determinado tipo de investimento e o exercício era, nós tínhamos que pensar num projeto, num teto orçamental de 6 milhões de euros para uma área de 6 mil metros quadrados, entre 6 milhões a 6 milhões e meio. E este era o exercício, em termos de sustentabilidade do próprio projeto e do próprio programa. Estes foram os objetivos após estas viagens todas, em todo este pensamento, em todo este ouvir o território, que foram passados para o próprio programa. Portanto, requalificar e refuncionalizar o património industrial existente, mantendo a sua integridade arquitetónica. O apoio à criação dentro das áreas formativas, dotando a fábrica de condições técnicas e ferramentas para o cabal desenvolvimento dos projetos. Portanto, não bastava só nós temos um conjunto de espaços de trabalho, percebemos que é importante, nomeadamente lembro-me na fábrica da Criatividade em Castelo Branco, a importância que tinha toda a parte de estúdios e residências artísticas e dos próprios artistas terem outras ferramentas como um estúdio de som, um estúdio de vídeo, um estúdio de fotografia, uma serralharia, uma carpintaria e tudo isto faz com que um conjunto de artistas se desloquem e trabalhem ali. Não basta às vezes ter só os espaços têm estado de acordo e ter um conjunto de ferramentas para atrair criativos ou pessoas a trabalhar num determinado lugar. E nisso, atrair e reter talento, artistas nómadas digitais, investidores, PME, fixar população. É um termo que nós ouvimos hoje ao longo do dia, a questão de fixar população era crucial para este que nós definimos no programa e para o projeto.
a imagem estética contemporânea, ser um espaço comprometido, é algo que cada vez mais quem trabalha nestas áreas perceber porque é que nós entramos neste espaço, o que é que nos leva a entrar numa biblioteca, o que é que nos leva a entrar numa casa de espetáculos, porque é que nós podemos lá entrar, isto é para nós ou não é? Como é que nós vamos captar as pessoas para entender este espaço como um espaço de encontro da comunidade? Um espaço onde apeteça estar, aprender, trabalhar, usufruir e voltar mais tarde. Aquilo que a vereadora Marlene estava a dizer, a questão da educação pela arte, a aposta na capacitação, é de uma das áreas que para nós era fundamentais. Um lugar de ligação com a memória, com a cultura do território, a questão das pessoas e da identidade, como vimos o Sr. Presidente a falar há bocado de Mandrico, era crucial para nós. E isso foi muito bem delineado no próprio programa. A questão da economia social, a coesão, o trabalho também com pessoas de idade maior, com os artesãos, um centro de desenvolvimento e pesquisa e ligação com a indústria e, tendo em conta isso, pensarmos na ligação com um centro de conhecimento, nomeadamente a Universidade Nova, para ter um laboratório da coloração do fio, da lã, que possa permitir que algumas indústrias do território possam crescer no seu trabalho em áreas que ainda não têm. Um espaço de educação, conforme eu já tinha dito, capacitação através da arte, transformação de metodologias do ensino, trabalhar em rede e parcerias, um espaço também de representação, mediação, exposição. Vamos ter vários espaços showcase, vários espaços expositivos. Isto vai ser a grande black box em ligação com a própria mata. Ponto de entrada, um welcome center ligado ao turismo, de natureza do território, a experimentação, a investigação, a sustentabilidade, o modelo de governança, o budget e a área em termos de metros quadrados. Isto foram todos os elementos que fizeram parte do programa. Pós isto, e pensando um bocadinho em sustentabilidade, e como o Sr. Presidente já disse, para não me repetir, pensámos que este projeto só é possível também ancorando não só em programas nacionais, mas sobretudo em redes internacionais, conforme disse, fazer parte da rede Enterprise Europe Networking. Cada vez mais esta própria rede procura a integração de artistas com as TICs e com as IDs, uma plataforma para alavancar as sinergias, para o crescimento e desenvolvimento do empreendedorismo da região. Reunimos várias vezes com algumas universidades, reunimos com o IPT e o IPL e percebemos, e há aqui já sinergias, de haver um espaço para spin-offs se poderem instalar aqui no território. Contactámos futuras parcerias, desde a Universidade Nova de Lisboa, como já disse, a UB, a Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, que também faz parte do New Bauhaus, a Universidade de Aveiro e a Câmara Municipal de Faro como parceiro, que tendo no anterior ano apresentado um grande projeto no Festival do New Bauhaus que tivemos em junho deste ano. Neste diagrama conceptual encontramos e tentámos desenvolver as ideias que achávamos que eram fundamentais para desenvolver aqui neste espaço, a dimensão das vivências que se pretendem concretizar, o criar, o olhar, o parar, o passar, o fixar, o fazer, o aplaudir, o facilitar, o performar, o sentir, o saber e o partilhar. Estas foram as dimensões que nós encontramos após esta grande viagem, esta grande reflexão, e para dar resposta a essa reflexão surgiu, obviamente, concretizando essas dimensões que eu anteriormente mencionei, dando como corpo a estes espaços. São os espaços para associações, open spaces, o Conservatório de Música, um espaço para workshop e ateliês, um Fab Lab, um laboratório de criação de coloração natural, serigrafia e gravura, carpintaria, black box, estúdio de som, sala-estúdio, residências artísticas, fotografia e pintura, área de musealização, espaço de memória, lojas, espaços pop-up, recepção do visitante em termos de um welcome center ligado ao turismo, um restaurante, uma cafetaria, jardim e esplanada. Estes eram os elementos que nós desafiámos e que fizeram parte depois de uma área mais específica para as especialidades, para o concurso de arquitetura, ganho mais tarde por arquiteto Gonçalo Louro, que coordena a equipa e que agora vai apresentar o fruto deste programa. Ainda no campo da apresentação do estudo preliminar, registro para Gonçalo Louro, responsável pelo projeto de arquitetura, que não escondeu a satisfação pelo facto do município de Alcanena saber o que quer fazer do espaço em causa, num cruzamento de ideias agora materializado. O projeto, como foi dito, está na fase de estudo prévio, portanto o que vamos ver
ou o que vamos partilhar é essencialmente as estratégias de intervenção, como é que estamos a pensar, trabalhar no edifício de acordo com todos os objetivos, metodologias, tanto disciplinares do nosso lado da arquitetura como do município, com os planos de salvaguarda e com as ideias que têm. E pronto, e é isso que vamos aqui, de certo modo, partilhar. Este primeiro slide, penso que já foi falado, portanto, da condição natural onde o edifício se insere, ou seja, ele está nesta charneira entre o fim do núcleo urbano, o fim que não é fim, mas a charneira para a relação com estes elementos naturais fortes, tanto do Polos de Minde como da Serra da Águia Candeeiro. Portanto, só isto já é um desafio, ou seja, trabalhar com ele, e depois trabalhar com o seu próprio imóvel, que tem esta tipologia industrial, que se pretende, obviamente, manter, valorizar e requalificar, porque tem espaços como este, incríveis, que de diferentes tipologias ou de diferentes configurações que podemos adaptar a algumas áreas programáticas pretendidas. Eu vou aqui, de certo modo, identificar algumas. Obviamente, a questão da chaminé é uma questão que nestas áreas industriais pontua sempre a paisagem. Obviamente, é um dos elementos que vamos manter. E depois temos no edifício propriamente da fábrica, onde era a fiação, este edifício caracteriza-se por dois grandes espaços. O do piso elevado, ou seja, do piso 1, onde temos este espaço amplo, onde temos toda esta iluminação natural norte, que era o que se usava na altura nas fábricas, por causa de não haver encandeamento e entrada de luz direta, mas este espaço vai nos permitir alocar aqui os espaços que necessitam ter maior dimensão. E no espaço inferior temos todo este espaço, todo ele ritmado por estas colunas e estas vigas, que faz o espaço do piso 0, o inferior, e que se relaciona depois com já a cota do terreno, que depois dá para a zona natural do Polos de Minde. Este é a tinturaria, é o espaço onde nos encontramos, que tem uma qualidade espacial no sentido destas nervuras e desta possibilidade de termos aqui um espaço central com uma dimensão que pode acolher o que vamos ver a seguir, que é as áreas de apresentação. E depois aqui começa já nós, de certo modo, a identificarmos algumas situações que gostávamos de ver clarificadas, que são todas estas construções que foram motivadas pelas necessidades funcionais da fábrica ao longo dos tempos, que, de certo modo, estão a perturbar a leitura que pretendemos que seja clara para a fábrica e que vamos propor, obviamente, a sua demolição. Pronto, partindo já para a construção da proposta, toda esta relação que a fábrica tem com a Estrada Nacional, clarificou-se logo para nós esta questão de termos um acesso público e natural, que é onde nós temos, por onde todos nós hoje entramos, e um acesso de serviço que vai dar todo o apoio ao funcionamento da fábrica. Este acesso público, o que nós estamos aqui a propor é fazer um grande prolongamento do passeio, como se fosse uma praça, que vai permitir fazer a entrada da fábrica, que já vos vou explicar que pela cota vamos entrar num piso intermédio entre o piso 1 e o piso 0, e já vou explicar mais à frente, e também pelas questões de sustentabilidade e de qualidade espacial dentro da fábrica, vamos propor a introdução de 2 pátios interiores que vão permitir a entrada de luz natural e de ventilação natural para, de certo modo, diminuir a introdução de grandes equipamentos de climatização
e tentar fazer com que todas essas renovações do ar seja feita de forma natural. No lado oposto, ou seja, na relação com a paisagem, aquilo que vimos ainda há pouco, a proposta é eliminar todas aquelas construções anexas, deixar só a leitura clara do corpo da nave industrial e da tinturaria, e nesse espaço que hoje se encontra coberto, introduzirmos o que nós chamamos a Rua dos Ofícios, que é um grande espaço exterior em que as atividades interiores podem contaminar o espaço exterior e se relacionarem com a paisagem. Daí nós estarmos a localizar neste espaço todas as entradas, quer para a nave industrial, quer para a tinturaria, como para as áreas de restauração, que já vamos ver, e todas, aquilo que o João Aides falou, as oficinas deste fazer saber, estão relacionadas com esta Rua dos Ofícios para elas poderem levar a sua atividade também para o exterior. E este exterior pode ter não só essas oficinas, esses workshops, como ter espaços de apresentação. Portanto, potenciar a relação da fábrica com o espaço exterior, e que estamos em Minde, e com a mata. Pronto. Este espaço depois é complementado, já vimos, com a praça da entrada, que por estar a uma cota mais elevada, em baixo vamos localizar a zona do restaurante, cafetaria, com a esplanada virada à paisagem. Propomos também um prolongamento da zona de palco desta grande, do edifício da tinturaria, para haver uma relação do interior com o mar de Minde, e portanto com a paisagem, e junto da entrada de serviço, que já vos vou explicar, temos a zona de estacionamento, que vai estar, de certo modo, balizada por aquele muro que há de ser de enquadramento paisagístico, para fazer, de certo modo, o filtro, não só para o parque, de quem está nesta zona das zonas exteriores da Fábrica da Cultura, com a relação com a superfície comercial que está à vossa esquerda. Pronto, como vos falei, e agora aqui precisava de... Isto tem... Tens que ir com o rato. Pronto, eu só queria, como vos falei ainda há bocado, nesta questão de entrarmos neste prolongamento do passeio, fazer aqui uma praça de entrada. Esta praça, isto aqui é um bocadinho técnico, mas já nos apoiamos aqui na imagem, ela fica localizada a meia altura entre o piso 0 e o piso 1, e daí nós termos feito ou proposto o prolongamento da última cobertura, ou seja, onde esta parede aparece com estes buracos, neste momento, como se fosse uma empena. Ou seja, vamos só fazer a ampliação deste espaço aqui, e isto o que é que nos permite? Como nós vemos aqui na imagem, que ao entrar nesta cota intermédia, nós vamos conseguir ter logo uma percepção do que é que se passa, qual é o que é que acontece dentro deste edifício, tanto no piso inferior, onde vamos ter as zonas mais públicas das áreas do Welcome Center, do espaço de cowork, e já se vê ali os pátios que trazem esta iluminação natural e qualificam este espaço aqui de baixo, como no piso de cima, onde vamos ter as salas de ensaios, das artes perfumativas, os ateliês e as oficinas, e portanto damos esta mais-valia, que é esta relação pública com a comunidade e com quem passa por aqui, que por esta praça podem ir diretamente para a mata sem entrar no edifício, mas podem espreitar o edifício. Tudo isto é muito transparente e claro, e tem-se logo a percepção da atividade que o edifício está a ter naquele momento. Dos exemplos que nós fomos visitar, uma das coisas que nos chamou mais a atenção e que conversámos foi nesta necessidade do edifício não ser muito compartimentado, ele ser, de certo modo, ele já tem essa característica de
ser caracterizado por estes espaços amplos. Nós vamos compartimentar o necessário para corresponder funcionalmente às funções e aos programas requeridos, mas deixar sempre alguma flexibilidade para ele poder ser outras coisas no futuro e ele poder sempre ser revisitado. Se calhar passamos. Não, desculpa só. Pronto, no piso superior, portanto este aqui, onde nós temos as áreas, onde nós temos a nave da fábrica que não tem a compartimentação, nós localizamos aí as salas de ensaios, de formação, ateliês, oficinas com as dimensões de 10 metros por 12,5, ou seja, dimensões necessárias para fazer a preparação dos espetáculos, que é todas aquelas 5 salas que estão na mancha azul, e temos mais associado à entrada de serviço, ou seja, nós uma coisa que também quisemos fazer aqui foi todos os programas que são mais públicos estão junto da entrada pública do edifício, na zona da praça, e todas as zonas que podem estar mais condicionadas aos acessos, estamos a falar do conservatório, estamos a falar das residências artísticas, estamos a falar de algumas áreas de produção e de administração deste espaço, estão mais relacionadas com a entrada de serviço, para podermos, de certo modo, e naquelas questões que falámos da sustentabilidade, poder encontrar as melhores soluções de funcionamento e de autonomia dos espaços, para não termos sempre a necessidade de estar o edifício todo aberto e os custos que isso implica. Portanto, no piso de cima temos essas áreas mais amplas, obviamente também nos vermelhos são as áreas comuns e de serviços. Também aproveito para dizer, sim, podes passar, que estas zonas todas estão garantidas as questões dos elevadores, dos montacargas, para tornar o edifício não só acessível para todos, como haver uma boa movimentação dos materiais, porque obviamente, como já foi aqui falado, há muitos programas aqui a se relacionarem uns com os outros. Portanto, no piso 0 da fábrica temos então aquela entrada que está vermelho pela praça, temos esta zona lilás, que é a primeira zona onde vai estar o Welcome Center, a relação das lojas, por causa da questão da manta de Minde e tudo o que é relacionado com a comunidade. Depois progredimos sempre em open space, como nós vemos aqui em baixo, para uma zona, esta zona verde, que é onde vai estar o espaço de co-work, o espaço partilhado, o espaço de acolhimento das diferentes atividades das pessoas que querem vir para cá trabalhar, onde vai estar também os estúdios de gravação, os estúdios de vídeo, estúdio de fotografia. E depois, isto, como vocês aqui estão a ver, estes pátios que nós estamos a introduzir a luz dentro do edifício, de certo modo vão, sem haver paredes, vão filtrando e vão delimitando a sequência das áreas programáticas, até que termina, quer dizer, até que culmina com as instalações destinadas ao Conservatório de Música, que é o único programa, como vocês veem aqui, que ocupa os 2 pisos da fábrica. Isto porquê? Porque ao nível deste piso, pelas condições de ter os pilares e a compartimentação, vamos ter as salas de menor dimensão, as salas de instrumento, as salas de ensaio individualizado, do ensaio individualizado, as zonas pedagógicas, as salas de professores, etc. E depois no piso de cima, como ainda há bocado não expliquei, temos as salas de instrumento, e as 2 salas de instrumento com mais uma delas que vai ser partilhada com o estúdio de gravação, pelas suas dimensões e as suas características, e os respectivos estúdios de captação. Mais para baixo. Pronto, neste piso 0 há depois uma ligação, porque os 2 edifícios estão a cotas diferentes,
como se vê mais ou menos aqui. Ou seja, depois nesta zona vai haver uma ligação entre os dois edifícios, entre o zero do edifício da fábrica com o piso elevado aqui da zona de tinturaria, e temos aquela passagem interior em ponte, ok? Para garantir a ligação interior entre os dois edifícios, porque deste lado o que é que nós estamos a fazer? Este espaço é um espaço amplo da tinturaria, mas nas laterais temos duas lajes que já existem e temos estas janelas que vocês estão a ver, e o que nós estamos é edificar em cima destas lajes para aproveitar o edifício, duas áreas. Uma delas que é a zona de camarins individuais e coletivos que vão dar apoio à atividade que decorre aqui neste espaço de apresentação, e do outro lado a zona de residências artísticas, e esta questão da ponte vai fazer com que haja uma ligação interior e fácil entre, por exemplo, as residências artísticas e os espaços de criação que estão a acontecer na nave principal no piso 1. Isto permite que um artista que esteja aqui a trabalhar e a dormir aqui deste lado possa vir trabalhar aqui neste espaço, ou se houver mais companhias pode passar para o outro lado e não temos que abrir todos os outros espaços. Isto é, mais uma vez, a questão dos fluxos de movimentação neste espaço são cruciais, até para aquilo que o Pablo disse, a questão de segurança, a questão de sustentabilidade. E do controle de acessos e dessas questões. Pronto, no piso zero da tinturaria, portanto, o que nós estamos aqui essencialmente a propor, não só de requalificar o edifício, mas inverter quase o sistema de apresentação, porque estamos aqui, e então estamos ao contrário, vamos inverter, e daquela parede, que é onde está o acontecimento do Pouso de Mindo, fazer uma grande abertura, que depois vai ser fechada quando necessário, mas fazer uma grande abertura para a paisagem, e que pode ter espetáculos naquela zona onde estão as duas personagens. Pode ser montado aí o espetáculo tanto visto deste lado da bancada como poder ser visto do lado de lá. Portanto, este espaço vai ser um espaço de apresentação por excelência, vai ter aqui uma zona à esquerda da imagem do 3D e aqui à direita, que é um bar, ou seja, mesmo para os festivais que já acontecem aqui de jazz, este apoio do bar e da zona sentada é importante, e é isso que nós estamos aqui também a propor. Uma das coisas que diferencia o Festival de Mindo é esta relação entre os artistas e os espectadores. Esta questão de informalidade, das pessoas poderem estar em mesa, até poderem estar a comer qualquer coisa, a ouvir música, etc., é algo que cada vez mais é procurado em algumas salas. Se percebemos porque é que o Capitólio em Lisboa, um dos espaços de referência para uma série de músicos, uma série de público, tem a ver com, no final da plateia, ter um espaço de bar em que as pessoas, de uma forma informal, vão ao fundo, podem estar a ouvir música, podem estar a beber. Esta informalidade é cada vez mais procurada em determinados espetáculos. E o que também acontecia neste próprio Festival de Mindo era esta relação informal, de estarmos com família, com amigos, à mesa, e isto permitia uma relação entre espectador e público completamente diferente. O que nós tentámos é que este espaço permita todas estas relações entre público e artista o mais divergentes possível, o mais diferentes possíveis. Portanto, ao aumentarmos 4 metros para a mata em termos de área de palco era crucial, porque estava no limite em termos de área cênica. Portanto, foi isto que se tentou fazer com esta proposta. Pronto, e como falámos, é nesta Rua dos Ofícios, que nós chamamos, que não só liga à entrada de serviço, como todas as ligações aos edifícios, tanto da fábrica como da tinturaria, que vai estar os espaços da oficina, vai estar a entrada para a zona inferior do foyer de entrada, que dá ligação... que dá a ligação aqui à zona do cafetaria-restaurante, que tem aqui a zona técnica da cozinha, e também ao espaço showcase, onde vai haver esta relação com as empresas e com a apresentações de produtos. Pronto. Aqui também é importante referir estes dois espaços,
um de armazém mais interno do edifício e outro mais junto da entrada de serviço, porque havendo tantos... Cada um dos programas tem os seus próprios espaços de arrumação e de apoio, mas depois este edifício, por estas valências todas e estes cruzamentos, também é pedido e bem que hajam espaços mais... A fechar a sessão, Carlos Miguel, secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, referiu que o projeto da Fábrica de Cultura é muito interessante, justificando esta sua análise com alguns aspectos que, disse, lhe saltaram à vista. Eu diria que esta é uma fábrica que, sendo uma fábrica de cultura, ou que se pretende que venha a ser uma fábrica de cultura maior que aquilo que ela já é, porque neste momento já o é em parte, ela é uma fábrica de muitos ofícios, culturais e não culturais, e o grande desafio é conseguir cruzar isto tal qual se cruzam os fios, como a senhora vereadora disse. Mas o primeiro aspecto que eu referia é o aspecto patrimonial, ou seja, esta ideia, este projeto parte de uma existência e por isso parte de uma recuperação de um património industrial, que é um património industrial de referência para aqueles que aqui viveram e vivem e de referência para aqueles que aqui virão. E quando nós preservamos o património, estaremos sempre a preservar a memória coletiva das pessoas e a memória coletiva de toda esta gente, digamos assim, de vós próprios. E isso é da máxima relevância. Por outro lado, ao preservar o património, estamos a lhe dar novas valências. Valências que ele não os conhecia, porque conhecia uma valência industrial e passa agora a conhecer outras valências. Por isso, estamos a lhe dar nova vida. Estamos a revitalizar aquele que é um património, digamos, degradado e menos bem preservado. E ao preservar a memória coletiva e ao preservar o imóvel, estamos a preservar também a memória daqueles que aqui trabalharam, que foram muitos. Já ouvi aqui dizer 400, mas são 400 pessoas que foram renovando, entrando uns, saindo outros, como é natural da vida. E também, digamos, estamos aqui a preservar um património natural que, ficando aqui agregado à fábrica, será valorizado e será, digamos, melhor percorrido e melhor conhecido com a própria Fábrica das Artes. A segunda referência é que este projeto é um projeto que alia aquilo que é o tradicional à inovação, ao design e à investigação. E isso é determinante. É determinante a gente juntar o velho, salvo seja, com aquilo que são as exigências novas, nos novos mercados. E por isso aliar aquilo que é tradicional e que é essencial, mas acrescentando-lhe algo, acrescentando-lhe valor e acrescentando-lhe ciência e adaptando-a àquilo que hoje o público exige. É primordial isso, ou seja, acrescentar valor ao valor que nós já temos e este projeto caminha nesse sentido. A ligação entre os centros de saber, digamos, são determinantes, o acolher empresas com projetos de ID é determinante também para este espaço. A terceira referência faria ao facto de estarmos perante um projeto que alia ou que põe em convívio a cultura com o artesanato, com a indústria e com a própria inovação. E este é um desafio enorme e nada fácil. E aqueles que falaram aqui antes de mim já o referiram e por isso não vos estou a dar novidade nenhuma e é bom que tenham cientes desta dificuldade que vão encarar. A quarta referência tem a ver com a localização, como eu disse. Esta é uma localização privilegiada em que podemos aliar de uma forma que se pretende perfeita e só pode ser perfeita entre aquilo que é a área construída e aquela que é a área ambiental. Ambas de grande riqueza, ambas que se calhar já viveram em contradição ou em não diálogo uma com a outra e aquilo que se pretende é que no futuro vivam em diálogo uma com a outra e com isso criando mais valias tanto para a área ambiental como para a área construída.
E por último, a referência que queria fazer é que este é um projeto de atratividade territorial e nós precisamos dela mesmo. A senhora vereadora há bocado citou a minha ministra e efetivamente é na atratividade territorial que nós vamos encontrar novas empresas, com novas empresas, novos empregos, com novos empregos, digamos, mais economia e com tudo isto ganham as pessoas e ganha, digamos, o território. Assim estamos perante uma fábrica que, sendo multifuncional, ela é multifacetada. E congregar isto em muito espaço e em muitos pisos é o vosso grande desafio neste cruzar de saberes ancestrais com novas tendências e com, digamos, múltiplas tendências. Quero fazer uma última referência, que é uma referência àquilo que este projeto, no fundo, encerra. Este é um projeto de regeneração, é um projeto puro de regeneração. E de regeneração multifacetada. É um projeto de regeneração imobiliária, à partida, é logo de forma imediata, mas também de regeneração industrial, em que se pretende acrescentar e inovar aquilo que já aqui passou e já aqui existiu. É um projeto de renovação cultural, trazendo novas valências culturais àquelas que hoje já aqui vivem. É um projeto de renovação científica, porque acolhe a academia e acolhendo a academia, acolhe um novo saber em todas estas valências e também de regeneração ambiental e social, porque ele é feito para as pessoas, é feito para as pessoas de cá e para cativar pessoas que vêm, que ainda vêm. Perguntar-se-á, nesta altura, a pergunta que se faz é: e agora? E agora? E agora que temos um projeto ou um anteprojeto? Então agora a resposta é fácil. Agora é executar o projeto. E para isso todos vós contam com o Governo e contam com o CCDR como parceiros. Mas permitam-me que faça aqui 3 observações, que foi aquelas que eu disse há pouco. Porque não posso deixar de fazer no sentido de partilhar convosco experiências. Estamos a falar de uma área de construção de 6.500 metros quadrados. E, meus caros arquitetos, 6.500 metros quadrados de área de construção, mesmo sendo em reconstrução, não se faz com 6.500.000 euros. Tirem daí a ideia. Estar a dizer isto é estar a enganar alguém. Não se faz isto com 1.000 euros o metro quadrado. Ponham mais 50%, para não dizer mais 100% em cima, para o conseguirem. Essa é uma realidade. Fazer um projeto com 6.500 metros de área coberta, com todas estas valências que ali estão, e prever 30 lugares de estacionamento para automóveis, é irrealista. A menos que se preveja que o acesso aqui é só de bicicleta, mas esse será daqui a 50 anos, não é para agora. E por isso são pequenas coisas que são grandes coisas. E por último há uma coisa que é essencial. Eu sei, o Sr. Presidente o disse, a Sra. Vereadora o repetiu, este não é um projeto dirigido só às pessoas de Alcanena. É dirigido para se conquistar públicos e que se conquistar gente. Mas estes 6.500 metros de área de construção cabem cá dentro as 20.000 pessoas de Alcanena. E é disso que estamos a falar. Estamos a falar deste concelho e desta gente, e por muito que nós possamos acrescentar gente à gente, e é isso que nós pretendemos, é bom que tenhamos projetos à dimensão. E por isso, meu caro Presidente e meus caros autarcas, o vosso desafio, que vai ser um desafio muito próximo, vai ser com a Sra. Presidente da CCDR e com a sua equipa. E o vosso desafio é a Sra. Presidente perguntar-vos a vós qual é a vossa aposta. Nós temos várias soluções, nós temos vários casacos que podem vestir, mas vocês vão ter que escolher um casaco, não podem escolher todos os casacos. E por isso, qual vai ser o vosso joker? O vosso joker é este? Pois com certeza, ele poderá ter cabimento, mas se calhar haverá outros jokers
que vocês vão ter que guardar para uma outra oportunidade, que será, não sei daqui a quantos anos o será. Mas esse é o grande desafio dos autarcas, que é fazer opções. É fazer opções a cada momento, sejam elas pequenas opções, alcatruo esta rua ou vou alcatroar aquela, sejam estas grandes opções. Mas têm que fazer opções, porque o dinheiro não estica e deve ser bem gasto. Mais uma referência em termos arquiteturais. Não vai haver investimento no PT 2030 de €1 que não se justifique que esse €1 é sustentável em termos ambientais, é sustentável, digamos, em termos da redução da pegada de carbono. E por isso, muita atenção a estes projetos, porque se eles não forem, digamos, justificados ambientalmente, eles pura e simplesmente não serão apreciados pela CCDR. E por isso, a fazer apostas certas, e estamos ainda em fase de estudo prévio, digamos, estamos na altura certa de fazer essas apostas certas e fazerem apostas que sejam à nossa medida, na certeza que o nosso sonho é sempre superior à nossa medida. E sem sonhar, a gente não consegue lá chegar, mas depois é preciso também termos os pés assentes na terra e partirmos do sonho para a nossa realidade. Minhas caras amigas, meus caros amigos, meus caros autarcas, eram estas as missivas que eu, digamos, durante a hora de almoço, ao ver os papéis que me trouxeram, porque eu não era para aqui estar, são estas as missivas que mais me saltaram à vista. Certamente que outras haverão, muito mais importantes que aquelas que eu disse, mas foram estas que me saltaram. Mas em termos de projeto, também com a vossa boa apresentação, permitam-me a minha ousadia ou o meu descaramento de poder fazer estas 2 ou 3 observações de quem não é arquiteto nem engenheiro. A minha área é de Direito, mas, digamos, os meus quase 30 anos de autarca permitem-me poder olhar para as coisas e ver logo que aqui ou lá, aqui qualquer coisa que a gente vai ter que mexer melhor, sou pena depois a coisa não funcionar. E aquilo que nós queremos é que ela funcione. Funcione para as pessoas, com certeza, e que funcione para o território. Quero-vos dizer uma coisa final, também com base na minha experiência. E com base na minha experiência autárquica, eu chego a uma conclusão, que aquilo que distingue, e que não é contraditório com aquilo que eu disse, mas quero reafirmar aqui, aquilo que distingue os territórios, na minha ótica, não é a praça, não é o mercado municipal, não são as piscinas municipais, nem é a zona verde. Todas elas são um pouco diferentes e todas elas são muito iguais por todo o nosso país. Então, em termos de intervenção públicas, cada vez mais nós temos intervenções públicas que se repetem cidade em cidade, região em região. Aquilo que difere de forma, digamos, rigorosa um território do outro é a sua cultura. E por isso todo o investimento em cultura é um investimento diferenciador do próprio território. Agora ele também deve ser feito à medida do seu território, porque ele é feito para as suas pessoas e para aquele território. Por isso, minhas caras amigas e meus caros amigos, boa execução do projeto, boa sorte na execução do projeto, sendo certo, para ter sorte, isso dá muito trabalho. Obrigado pela vossa atenção.